Salve, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar. Conduz-me às águas refrescantes, reconforta a minha alma, guia-me pelo caminho reto pelo amor de teu nome. Mesmo que eu atravesse os vales sombrios da morte, nenhum mal temerei, porque estais comigo. O vosso bastão, o vosso cajado dão-me conforto. Preparai um banquete frente aos meus adversários. Ungi com óleo a minha cabeça e minha taça transbordará. A graça e a bondade de Deus hão de acompanhar-me todos os dias de minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a melancolia. Melancolia. Sabem por que uma vaga tristeza se apodera às vezes de seus corações e os leva a considerar a vida tão amarga? É seu espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, unido indissoluvelmente ao corpo que lhe serve de prisão, se esgota em vão esforços para sair dele. Mas, vendo que são inúteis, cai no desânimo e o corpo, sofrendo sua influência, a lassidão, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vocês e vocês se julgam infelizes. Creiam-me, resistam com a energia a essa impressão que enfraquece sua vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procurem nesse mundo. E agora que Deus lhe envia seus espíritos para instruí-los sobre a felicidade que lhes reserva, aguardem pacientemente o anjo da libertação, que deve ajudá-los a romper os laços que os mantêm seu espírito cativo. Lembre-se que tem de cumprir durante sua aprovação na terra uma missão de que não suspeitam, quer dedicando-se à sua família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus lhes confiou. E se no curso dessa aprovação, cumprindo sua tarefa, observando os cuidados, as inquietações, as atribulações desabar sobre vocês, sejam fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentem-na abertamente. São de breve duração e devem conduzi-los para perto dos amigos que vocês choram, mas que eles se alegram com a sua chegada para junto deles e lhes estenderão os braços a fim de levá-los para um lugar onde não têm acesso às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje vem nos falar da melancolia. A melancolia, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão ficando presas dentro de casa por causa do Covid, no mundo inteiro. Então, principalmente as pessoas que estão acostumadas com uma vida agitada, a ir para festa, para baile, isso, aquilo, quando eles têm que ficar dentro de casa, bate uma tristeza, uma melancolia, um desespero, que não pode sair, que não tem com quem conversar. Então, onde vai levando a pessoa à depressão, aí leva a loucura e leva o suicídio. Então é nessa hora que nós precisamos ser fortes, porque isso vai passar. Que aproveitamos esse tempo que estamos dentro de casa para ler bons livros, ter bons pensamentos, orarmos, meditarmos sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou, porque isso nos fortalece, principalmente orando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, orando várias vezes com fé e confiança, porque essa oração nos fortalece nesses momentos difíceis de melancolia, de depressão, e pode até ajudar a pessoa a vencer a depressão se ela orar com fé. Então, pensar que isso tudo vai passar, que o melhor há de vir. Então, muitas pessoas nesse momento, principalmente idosos, muitos estão sozinhos dentro de suas casas, não podem visitar os filhos não podem visitar eles. Já imaginou como é difícil para esses idosos?
porque muitos não têm condições de ler por causa das vistas, às vezes está doente, não tem ânimo para assistir uma televisão, então vão sentindo cada vez mais triste, mais melancólico, e com isso sofrem muito. Mas isso tudo passa. Então, tem vários tipos de melancolia, de tristeza. Às vezes, digamos assim, uma pessoa que a gente já amou muito em vidas passadas e que nessa vida atual não nos acompanhou nessa vida terrestre. Às vezes nasceram, digamos, lá nos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil, porque precisávamos dessa separação momentânea. Às vezes em outras vidas tivemos paixões devastadoras quando nos encontrávamos e é preciso dar uma pausa para que cada um controle suas emoções, seus sentimentos. Então, acaba um nascendo em um país e o outro em outro país. Talvez nessa atual vida nunca se encontrarão. Mas se por acaso tiverem aprendido a controlar as suas emoções, né, ter equilíbrio, talvez possam até, conforme o caso, encontrar nessa atual vida. Às vezes daqui um vai passear no outro país, né? Mas se for da vontade de Deus, nessa reencarnação não se encontrarem, eles não se encontrarão. Então tudo é por aprendizado. Então cada espírito, estando nos Estados Unidos ou outro no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, vão sentir uma saudade muito grande sem saber por quê. É a saudade que um sente do outro. E tem pessoas que até sentem aquele que eu amo está longe, longe em outro país. Então, isso é para o aprendizado, para quando desencarnarem, voltarem para o plano espiritual, poderem planejar novamente a vida deles aqui na Terra juntos, vão estar mais equilibrados, não para viver aquela paixão devastadora que só destrói, mas viver um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele não exige, ele não briga, ele não cobra, mas a paixão, ela cega a pessoa. E às vezes a pessoa até mata por causa dessa paixão e causa muito danos a si mesmo e aos outros. Então muitos de nós já nascemos, morremos várias vezes sentindo esse tipo de paixão. Então só através de reencarnações é que nós vamos aprendendo a moderar esse sentimento tão forte que há dentro de nós. Claro que tem aquela paixão que é boa, tipo, eu sou apaixonado pela natureza, eu gosto de cuidar da natureza, eu sou apaixonado pelos animais, gosto de cuidar dos animais, gosto de obras de arte, sou apaixonado. É um sentimento bom que leva a pessoa a querer cuidar da natureza, cuidar dos animais, mas aquela paixão de posse, é meu e ninguém tira, se não ficar comigo não fica com ninguém, isso destrói. Então, com certeza, muitas vezes nós sentimos isso em vidas passadas. Então, é preciso aprender, né, a ter equilíbrio dos sentimentos. E, às vezes, a gente sente saudade de casa, do plano espiritual. A gente sente uma vontade de voltar para casa, e a gente tem vontade de voltar para casa, mas que casa? Se a gente não tem conhecimento do Espiritismo, a gente fica confuso. Vontade de voltar para casa, mas que casa? Mas quando se tem o conhecimento que o Espiritismo nos dá, aí a gente analisa o nosso sentimento, aí a gente vê que é vontade de voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. A Terra, como eu já disse, é só uma escola. Aqui estamos para aprender. Então, podemos estar aqui e sentir muita saudade de quem está no plano espiritual. Também alguém que nós amamos muito, que não reencarnou junto com a gente, e a gente sente muita saudade dessa pessoa. E não entender direito, né? Quem que eu amo que está lá do outro lado, que faz mexer tanto com o meu coração, que me dá essa melancolia, que me dá essa tristeza, essa saudade. Então, a melancolia, ela pode ser um sentimento bom quando você tem compreensão dele, quando você pensa, eu sinto uma saudade de casa, mas lá do plano espiritual, que vontade de voltar para aquela casa. Mas agora eu estou aqui. Então essa saudade vai passar e um dia eu vou voltar para casa, né? Então, meus irmãos, a melancolia deve ser cuidada com muita atenção, pois quando a pessoa vai ficando muito triste, muito melancólica, ela perde a vontade de comer, ela perde a vontade de viver, ela não quer ver ninguém.
né? Então, acaba levando para a depressão à loucura, a loucura ao suicídio. Por isso que no mundo, hoje em dia, está tendo tanta gente com depressão e muita gente suicidando porque não estão suportando ficar dentro de casa, isolados. Para certas pessoas isso é muito difícil, né? Para mim não é difícil não, porque eu sempre gostei de ficar quieta dentro de casa. Então eu gosto de ficar aqui no meu cantinho, meu pedacinho de céu. Mas as pessoas são diferentes. Para certas pessoas é um desespero não poder sair de casa todo dia, de não ver gente, de não ir para uma festa, né? Então leva a pessoa ao desespero mesmo. Por isso que é preciso ter o equilíbrio, ter a compreensão da vida, das coisas de Deus e aceitar que esse é o momento que toda a humanidade está passando. E que devemos orarmos um pelos outros para darmos forças àqueles que estão em casa, sozinhos, isolados, para que eles tenham fé e esperança, procurem ocupar o tempo com leitura, coisas boas para fazer, trabalhos manuais, né? Que isso passa. Então, meus irmãos, a melancolia. Eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive e que ainda tenho. Eu sempre gostei muito de música francesa, italianas, já tinha ouvido várias vezes música italiana, mas quando foi lá para 2015, um dia ouvindo uma música italiana, a música do Roberto Carlos, esqueci o nome agora, sumiu. Então, é aquela que ele canta, a festa apenas começaram e já terminaram, uma coisa assim, a festa apenas começou e já terminou. Então, um dia ouvindo essa música, mas meu coração doeu tanto de saudade, que eu chorei muito. E olha que eu já tinha ouvido ela antes, mas nesse dia mexeu tanto com meu coração, que eu senti tanta saudade, que eu fiquei, meu Deus, saudade de quê? Aí eu senti que era saudade da Itália. Falei, mas como que eu posso estar sentindo saudade da Itália se eu nunca fui à Itália? Mas aí continuei sentindo saudade. Era aquela saudade que apertava o meu coração. Às vezes não estava nem pensando em Itália. De repente vinha aquela saudade, apertava o meu coração. Então passei por isso. Aí um dia eu falei assim, eu vou aprender italiano. Eu vou na Itália. Aí arrumei uma professora para me ensinar italiano. Ela vinha na minha casa. Aí depois eu fui aprendendo sozinha mesmo, com as postilas que ela fez cópia para mim, né? E fui procurando aprender. E falei, um dia eu vou na Itália. Não sei quando nem como. Se ninguém for comigo, eu vou sozinha. Agora, se eu não puder ir nessa vida, quando eu desencarnar, que eu sair do corpo, alguém vier me buscar só, eu não vou para onde vocês querem me levar agora, não. Primeiro eu quero ir na Itália. Me levem na Itália. Depois vocês me levam onde vocês quiserem. Então, assim que eu pensava. Então, eu fiquei estudando, aprendendo e procurando economizar dinheiro, né? Pôr dinheiro na poupança para mim ir para a Itália, mas dava tudo errado. Eu nunca conseguia. Era o gato que ficava doente, era o cachorro que ficava doente, era eu que precisava ir no médico, fazer um monte de exames e eu não conseguia. Então, eu já estava assim, meu Deus, quando é que eu vou na Itália? Vai demorar muito até eu juntar dinheiro para mim ir. Aí, um dia, eu escutei falando comigo assim, não se preocupa não, você vai mais cedo do que você imagina. Aí continuei estudando e com aquela saudade. Aí um dia, meu filho Jackson, em 2018, né, ele ia casar com a Priscila, a gente estava no começo do ano, ele ia casar, acho que em junho ou julho que eles casaram. Aí ele no começo do ano, ele disse, olha mãe, eu posso levar a senhora à Itália, a gente tem que se preparar, juntar o dinheiro, arrumar passaporte, tudo. Então, eu vou casar agora em julho, vou tirar uma semana de folga do trabalho para viajar com a Priscila. Aí eu levo a senhora na Itália, depois a senhora vem para cá sozinha e eu vou com a Priscila passar uma semana na França. Eu disse, tudo bem. Então arrumamos tudo. Então quando foi no final do ano de 2018, nós fomos para a Itália, passamos véspera do ano novo em Portugal lá em Lisboa, né? Ficamos 4, 5 dias lá. Depois nós fomos para a Itália, fomos em vários lugares, né? Que a minha vontade era conhecer Veneza, Assis e Verona.
Aí acabou que nós fomos só de outros lugares. Meu filho alugou um carro, aí a gente ia de um lugar para outras cidades, uma pertinha da outra, né? E Assis, eu me apaixonei por Assis. Que paz que tem aquela cidade. Quando eu dentro da igreja de São Francisco eu enjoelhei para rezar, mas me envolveu uma sensação tão boa. E meu filho Jacques e a Priscila também sentiram essa mesma sensação. Então aquela cidade é uma paz. Eu nunca senti em lugar nenhum a paz que eu senti lá. Então nós fomos em várias cidades, né? Fomos em Veneza. E em Veneza, quando eu estava lá, né? Assim que a gente chegou à noite, que eu vi aquelas máscaras vermelhas, aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei parado, igualzinho bobo, olhando aquelas máscaras. Assim, antes de eu ir embora, eu vou comprar uma máscara. Quando foi no outro dia andando em uma rua, eu vi direitinho naquela rua uma mulher de vermelho, vestido comprido, com uma máscara vermelha, tampando o rosto, de braço dado com um homem vestido de preto, e aquela mulher dava cada gargalhada. Eu pensei, essa mulher fui eu. Boa coisa eu não fui, com essa gargalhada que eu ouvi, boa coisa eu não fui. Então, acho que foi uma lembrança minha de uma vida que eu vivi em Veneza. Então eu já tive várias lembranças minhas de vidas passadas. Já me vi em Roma como um soldado militar, eu suicidando, enfiando a espada na minha barriga. Já tive várias visões minhas de vida passada. Então, ficamos, né, lá na Itália, quase que um mês. Aí meu filho foi para a França, né, em Milão. Ele me levou no aeroporto, me pegar o avião, né? A Priscila ficou lá, porque ela queria passear lá pelas ruas lá. E o Jackson me levou no metrô para a gente ir pegar no aeroporto, pegar o avião. Para mim pegar o avião. Então só o Jackson que me acompanhou. O aeroporto fica assim meio distante de Milão, então tem que ir de trem, né? Então chegando lá no aeroporto, eu entrei, dei tchau pro meu filho, né? Só que tem uma coisa que aconteceu bem antes de eu pensar em ir na Itália. Eu não estava dormindo, nem estava sonhando. Como eu sempre faço meditação, aí um dia eu me vi no aeroporto. No aeroporto, na fila sozinha, para pegar o avião e dando tchau para alguém que eu não via. E isso aconteceu, né? Lá em Milão, eu no aeroporto sozinha, para pegar o avião, né? Na fila para embarcar, e dando tchau pro meu filho Jackson. Aí voltei pro Brasil, né? Aí guardei essa minha apostila, falei assim, acho que eu não vou ficar estudando mais não, vou dar um tempo. Mas a saudade não passou. A saudade continuou e continua até hoje. E eu continuo estudando, procurando aprender mais o idioma italiano. Então, essa saudade continua, né? Aí um dia eu vim cá pro meu quarto, fiz as minhas orações, pedi proteção do meu anjo de guarda, da vovó Mercedes, para me fazer uma meditação que eu queria compreender o porquê de eu ainda estar sentindo saudades. Aí fiz a meditação, aí eu vi um caixão, uma mulher lá dentro, uma menina de 8 anos por aí, que chegava perto do caixão e gritava, mama, mama, mama. E as pessoas tentavam tirar aquela menina de perto do caixão, ela empurrava as pessoas e voltava para o caixão, mama, mama, mama. E nesse transe, estava meio complicado me voltar para o meu corpo, minha realidade, né? Mas aí a vovó me ajudou, eu voltei. Eu falei, meu Deus, vovó, o que aconteceu? Aí eu ouvi, não a vovó, mas o espírito que aquela hora já estava junto de mim falou assim comigo. Em várias vidas nós já viemos juntas, sempre eu como sua mãe. Só que dessa vez você veio sozinha e eu fiquei. E nessa época, lá na Itália, que você era uma menina, eu sofri um acidente muito grave e morri, desencarnei. E você não aceitou a minha morte. Você não aceitou. Então, a partir daquele dia, você se tornou uma pessoa revoltada, briguenta. Então, aí dessa vez, você veio e eu fiquei. Aí eu entendi o porquê que eu estava sentindo tantas saudades. Era saudades daquela mãe, né? Mas aí,
Um dia, na nossa casa lá de trabalho, na quarta-feira, veio até vários espíritos italianos se comunicar, né? E depois veio uma senhora que incorporou na Rosângela, que trabalha com a gente. E eu não estava incorporada com a vovó, nem com a guia nenhum. Aí ela pegou e falou assim comigo. Falou assim, sentia saudade. Ela falou assim, várias vezes não. Nós vivemos num lugarejo perto de Roma. Nós éramos uma família muito grande. Só que faz muito tempo, a casa já não existe mais, todos desencarnaram. Eu já procurei outras pessoas da minha família, não consegui encontrar, só que consegui encontrar você. Só você que eu consegui encontrar. Aí conversei com ela, né? Aí depois a Rosângela e a Maria José me falaram assim, eu vi essa mulher, ela me mostrou como ela era. Eu vi ela numa cozinha grande, uma senhora clara, alta, forte, com um avental na cintura, com um negócio tipo pá, que punha pão assim no forno, né, de barro, e tirava o pão. Então, isso passou, né? Aí quando foi outro dia que eu tive um sonho, que eu lembrei que talvez eu tenha reencontrado com essa mulher na espiritualidade, nesse sonho que eu tive há umas 2 semanas. Eu sonhei que eu estava na Itália, em uma cozinha, com uma senhora clara, alta, com um avental assim preto na cintura, conversando com ela. E também sonhei, há uns 5, 6 meses atrás, que eu estava na Itália. E que eu cheguei lá, assim, que tinha uma rua assim estreita, e tinha assim 2 portas fechadas, e que eu fui falando, eu conheço esse lugar. Aqui era um açougue, aqui era uma barbearia, e depois tinha uma rua larga, e lá do outro lado uma opção de casas, e que eu fui andando ali, olhando aquelas casas, encontrei uma senhora velhinha de cabelo branco, e eu falei, eu conheço a senhora. Mas aí vinha uma opção de soldados, parecia que era na Segunda Guerra Mundial, e que eles estavam indo nas casas pegar mantimento, alimento para levar para o exército. Aí que eu peguei uma bacia de ovos, saí escondida, falei assim, eu vou enterrar esses ovos para eles me levar. Depois eu desenterro. Aí os soldados foram embora e eu fui lá desenterrar os ovos. Então, tive vários pequenos sonhos assim que eu estou na Itália. Então, com certeza, eu já vivi na Itália e essa melancolia, não creio que seja esse tipo de saudade da minha mãe. Eu creio que algo muito forte, emocional, aconteceu comigo, porque eu, desde criança, sempre gostei do tempo assim, que não tem sol e que está assim meio frio, com aquele ventinho. Então esse tempo assim me faz eu sentir muita saudade da Itália. Então, meus irmãos, que possamos meditar sobre o Evangelho de hoje, sobre a melancolia e nos esforçarmos para vivermos com mais alegria, com mais amor, né? Porque um dia todos nós vamos reencontrar com nossos entes queridos, esteja em outra cidade, ou em outro país, ou em outro plano, todos nós vamos nos encontrar. Então, que agradecemos, possamos agradecer a Deus todas as oportunidades que Deus nos dá para nós podermos aprendermos, seja com melancolia, seja com alegria, seja como for. O importante é termos bons sentimentos, né, bons pensamentos e sermos fortes. Quando a melancolia chegar perto da gente, que a gente sentir muita saudade do ente querido que desencarnou, né? Ou de alguém que, às vezes, o marido foi trabalhar fora, a esposa fica ali com saudade. Então, pensa na felicidade do reencontro, né? Então, é isso, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Fiquem com Jesus. Que assim seja.